As viagens missionárias causando impacto no chamado. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso devocional Coffee com Fé. Antes da gente começar, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, já ativa as notificações, porque todos os dias nós temos palavra de Deus para o seu coração, para sua mente, né? E nós estamos agora numa viagem 12 dias aprendendo sobre Paulo. Hoje é o dia 9, então se você não escutou os outros dias, volta lá e escuta, porque tem tudo completinho, essa história maravilhosa que é do apóstolo Paulo. Então agora respire fundo, abra o seu coração e deixe Deus falar com você agora e onde você está. As viagens missionárias de Paulo, elas não foram apenas deslocamento de um lugar para o outro. Elas eram movimentos espirituais literalmente iniciados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Você sabia disso? Lá em Atos 13, versículo 4, diz assim: assim, enviados pelo próprio Espírito Santo. Paulo, ele não foi por vontade própria, né? Ele foi enviado, ele não caminhou assim por ambição, esperando nada em troca. Ele caminhou por direção divina, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo e cumprindo o chamado que Deus tinha para a vida dele, né? Então, através da vida de Paulo, a gente aprende muita coisa, né? O propósito, ele não começa quando a gente se move. Ele começa quando a gente decide viver a vontade de Deus para nossa vida. Assim, a gente cumpre o chamado que Deus tem para nós. O Espírito Santo, ele começa a se mover. Nayara, como que eu ouço a voz de Deus? É sendo sensível ao Espírito Santo. Primeiro se coloque, né, no lugar de filho e decida fazer a vontade de Deus, que ele vai te conduzir. Durante as suas viagens, Paulo, ele enfrentou oposição espiritual muito intensa. Lá em Chipre, eu acho que é assim que pronuncia o nome da cidade, ele se confrontou com Elimas, o feiticeiro, né, um feiticeiro muito famoso que tinha lá. Lá em Atos 13, 9, do 9 ao 11, diz assim: e Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de si? Não, era do Espírito Santo de Deus. Aqui Deus revela algo muito profundo para o seu coração. A autoridade espiritual, ela não nasce das circunstâncias do dia a dia, mas ela nasce da plenitude do Espírito. Quando você sabe quem você é em Deus, quando você se rende à vontade dele, escuta a voz do Espírito Santo, né? Quando você não resiste, né? Deus, ele vai liberando autoridade, ele vai te enchendo do Espírito Santo, tirando, né, você mesmo de si. E aí, meu filho, daí não tem mais quem segure. Quando a gente tá uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, significa uma pessoa cheia de autoridade espiritual. Mais à frente, quando Paulo prega para os gentios, né, acontece algo muito extraordinário, lá em Atos 13, 48. E os gentios glorificavam a palavra do Senhor. O impacto, né, que Paulo causa através da sua vida, pregando a palavra, ministrando a palavra a corações, ele é global. O evangelho aqui, ele vai rompendo barreiras culturais e religiosas. Algo nunca visto antes acontece. Povos inteirinhos receberam a palavra com alegria. Acho eu que às vezes nem Paulo imaginava que ia ter uma recepção tão boa. Eu acho que era isso que movia ele, sabe? Ele tinha muita perseguição, ele apanhava muito durante o caminho, mas ele tinha muita alegria quando viam povos inteiros se rendendo à palavra do Senhor, a Deus, né? Quando Deus, ele te envia, você começa a alcançar pessoas que você nunca imaginou alcançar. Você sabia disso? Às vezes você pensa que o seu chamado é pequeno. Mas eu não prego, eu não canto, eu não tenho eu não sou influencer, eu não sou gente, tem pessoas que pregam até com a boca fechada, com a sua própria vida, sendo, né, motivo de referência.
E o seu chamado, ele é muito maior do que aquilo que você pensa. Às vezes o seu chamado é ser mãe, é ser esposa, é ser uma amiga, é ser filha, é ser filho. Preste atenção ao seu redor, deixe Deus falar no seu coração, deixe Deus guiar você. Tudo aquilo que vem de Deus traz paz para o seu coração. Vamos lá, vamos continuando para a gente não se prolongar demais aqui, né? Na segunda viagem missionária, Paulo ele recebe uma visão, lá em Atos 16:9. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É uma visão, tinha alguém precisando de ajuda lá. O evangelho aqui ele vai entrar lá na Europa por causa dessa visão de Paulo. E esse é um dos momentos mais importantes da história cristã no mundo. Uma visão espiritual pode mudar geografias inteirinhas. O que Deus te mostra em secreto transforma lugares que você ainda nem pisou, ainda mais com a internet hoje em dia, né? Então, se você tem um particular com Deus, através de você, da sua vida, Deus ele pode fazer tanta coisa, tantas maravilhas. Em Filipos, né? Paulo ele foi preso injustamente. A gente sabe aquela história de Paulo e Silas lá na prisão? Pois bem, Paulo estava lá em Filipos, lá pregando, e aí os feiticeiros resolveram fazer o quê? Prender ele, porque ele estava fazendo muito barulho, ele estava convertendo muita gente lá. Lá em Atos 16, 25, 26 diz assim: Paulo e Silas oravam e cantavam, e de repente todas as portas se abriram. A adoração deles não apenas sustentou seus corações, mas abriu portas, né? Destravou aquela prisão e liberou milagres, né? Quando você adora, mesmo estando no vale, no deserto, Deus ele abre portas, né? Há milagres que só acontecem quando você decide cantar naquelas noites escuras, sabe? Quando tá tudo dando errado, peraí, o que eu vou fazer? Vou me desesperar, meu Deus, e agora? Não, peraí, vou adorar o Senhor. Quem que você é nele? Saiba quem você é nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então fique calmo, fique tranquilo, não entre em desespero, né? Vamos lá, nas viagens seguintes, Paulo vive sinais extraordinários. Quando a gente vai falar da vida de Paulo, é muita coisa boa para aprender, que eu acho que 12 dias é muito pouco. É muito pouco pra gente falar da vida de um homem que foi tão extraordinário assim, né? Que se permitiu tanto viver a vontade de Deus. Então, às vezes, fica longo o devocional, aí preste atenção, volta, escuta metade, depois volta, escuta outra. Então, mas não deixe de ouvir. Coloca o seu fone de ouvido, vai fazendo seus afazeres do dia aí. Vamos lá. Lá em Atos 19:11, Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Aqui, meu filho, não são milagres comuns, são milagres extraordinários. Por que ele fazia esses milagres? Porque ele era obediente, né? Ele tinha o envio de Deus, ele tinha intimidade com Deus, fidelidade e renúncia. Então, o mesmo Deus que agia lá na vida de Paulo é o mesmo que age na minha e na sua vida. Então, através de nós, Deus ele pode fazer, sim, muitos milagres extraordinários. Milagres extraordinários não acontecem aonde há conforto, mas aonde há entrega total. E aqui eu te pergunto, em que área da sua vida o Espírito Santo está te enviando e você tem resistido? Qual é a visão que Deus ele já te deu, mas você ainda não colocou em prática? Não resista. Não tem saída para nós, não tem para onde, não tem outro caminho, né? Jesus mesmo disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não resista. O que ele tem para te dar é tão maravilhoso. Na verdade, ele já nos deu, né? É só a gente praticar. Que porta aberta você precisa reconhecer como milagre, não como coincidência, hein? Reconheça aquilo que Deus fez por você, glorifique ao nome do Senhor, testemunhe o nome do Senhor. Não tenha vergonha de dizer, por menor ou maior que seja o testemunho: foi Deus. Eu cheguei até aqui porque Deus me trouxe até aqui. Eu consegui esse trabalho, esse emprego. Enfim, testemunhe aquilo que Deus faz sobre a sua vida.
Vamos ao exercício do dia? Feche seus olhos aí onde você está. E imagine, se você não pode fechar os olhos, fixe naquilo que você está ouvindo. Mas não deixe de fazer, não deixe de refletir, porque isso é muito importante para nossa mente. Imagine agora o Espírito Santo apontando uma direção muito clara para você. Veja um caminho iluminado, mesmo que ele seja longo. Ao longo desse caminho, veja a porta se abrindo. Mesmo que grandes, distantes, sinta o Espírito Santo te dizendo: não vá sozinho, não vá sozinha. Eu te envio. Respire fundo e reflita nessa mensagem e diga, afirme comigo: o Espírito Santo me envia, me fortalece e abre caminhos diante de mim. Amém. Fortaleça sua mente no Senhor, naquilo que vem do Senhor, na palavra do Senhor. Declare a palavra do Senhor. A nossa mente é um dos lugares onde o inimigo mais trabalha, mais ataca. Então se encha da presença de Deus, do Espírito Santo, para que você venha resistir a toda obra do mal e que você venha vencer os seus dias, dia após dia. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está, Senhor Jesus. Obrigada porque o Teu Espírito Santo me envia, me guia, me fortalece, Pai. Que eu receba direção, ousadia, discernimento, Pai, para entrar em territórios que o Senhor tem para mim. Abre as portas, revela caminhos e, Senhor, sustenta o meu propósito para a glória do Teu nome. Assim como fizeste com Paulo, Senhor, faz também comigo, pelo nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Esse foi o dia 9, as viagens missionárias e o impacto global do chamado. Amanhã nós já vamos para o dia 10, né? As cartas de Paulo, revelação que atravessa gerações. Então fique firme e Deus te abençoe.